Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 11 do livro de Números começa falando de um incêndio que atingiu as extremidades do acampamento. Diz assim: o povo se queixava de suas desgraças ao Senhor. Ao ouvi-lo, acendeu-se sua ira, e o fogo do Senhor irrompeu contra eles, começando a abrasar a extremidade do acampamento. O povo gritou a Moisés. Este rezou ao Senhor por eles, e o incêndio se apagou. E chamaram a esse lugar Tabera, porque o fogo do Senhor irrompeu contra eles. O que vemos aqui? Vemos que, mal iniciada a caminhada, a marcha do povo para entrar na terra prometida, começam também os problemas internos. Uma vez mais, todo o povo se põe a protestar contra Deus. Em resposta a este protesto é que acontece aquele incêndio. O incêndio, então, que figura a ira divina como um fogo corpóreo que devora e consome o acampamento pelas suas extremidades. O povo, evidentemente, ao ver-se ameaçado, pede a intervenção de Moisés. E por fim, aquele incêndio cessa e dão àquele lugar o nome de Tabera. Tabera quer dizer estalido, lembrando os estalos que um fogo dá quando ele é aceso. Seguindo com o versículo 4, a multidão que ia com eles estava faminta, e os israelitas puseram-se a chorar com eles, dizendo: quem nos dará carne? Como nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, melões, porros, cebolas e alhos. Mas agora perdemos o apetite, vendo somente este maná. O que nós vamos ver aqui, do versículo 4 ao versículo 33? Vamos ver o cansaço que o povo sente de ter como alimento apenas o maná. E este cansaço provoca o desejo de carne e as consequentes queixas do povo. Queixas que provocam o desgosto de Moisés. A queixa de Moisés, por sua vez, a Deus, faz com que Deus dê uma resposta. Qual resposta? Para o povo, carne, isto é, as codornizes, até se fartar. E para Moisés, colaboradores, para que possam dividir com ele a tarefa de guiar e orientar este povo. Daí nós vamos ver que as queixas feitas pelo povo supõem que não dispunham de rebanho, porque se dispusessem de rebanho durante sua peregrinação, evidentemente teriam carne para comer. Ainda descreve como era a sua dieta lá no Egito, isto é, a base de melões, cebola, alho, peixe e assim por diante. Seguindo com o nosso texto, versículo 7. O maná parecia-se com uma semente de coentro, com cor de bidélio. O povo se espalhava para recolhê-lo. O moíam no moinho ou amassavam no pilão. O cozinhavam na panela e com ele faziam fogaças que tinham o sabor de pão de azeite. De noite o orvalho caía no acampamento e em cima dele o maná. Aqui nós vemos a descrição do maná, numa explicação realística. O que seria este fenômeno? Este fenômeno é aquilo que nós chamamos de excrescências que se saem, não é? Se desprendem da tamargueira, sobretudo durante o verão. Então, partindo desta ideia, é que o autor sagrado descreve o maná que o povo tomava ali no deserto. Moisés ouviu como o povo, família por família, chorava cada um à entrada de sua tenda, provocando a ira do Senhor e o desgosto. Disse ao Senhor: por que maltratas teu servo e não lhe concedes teu favor? Pelo contrário, lhe fazes carregar todo este povo. Por acaso
concebi todo este povo, ou dei à luz para que me digas: toma nos braços esse povo, como a ama de leite carrega a criança no colo, e leva-o à terra que prometi a seus pais? De onde tirarei carne para dá-la a todo o povo? Ele vem a mim chorando: dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois isso supera as minhas forças. Se me tratas assim, é melhor que me faças morrer. Concede-me esse favor, e não terei de suportar tais sofrimentos. Aqui então Moisés se apresenta a Deus, pedindo a morte, a suportar o peso de levar este povo até a terra prometida. Tamanha a murmuração que este povo levantava mais uma vez por ingratidão a Deus. A súplica de Moisés é admirável pela sua intimidade. Ele diz a Deus justamente aquilo que se passa em seu coração. Não está fazendo uma chantagem emocional com Deus. É queixa amorosa e audaciosa de um servo que vem servindo fielmente a Deus. E o povo aparece para ele, neste momento, como uma carga imposta por Deus. Por quê? Porque não foi uma escolha ambiciosa sua, não foi Moisés quem quis estar à frente deste povo, mas Deus quem o escolheu. Moisés não está obrigado a levar a carga, não é a mãe do povo, como ele mesmo diz, a sua nutriz, isto é, aquela que lhe dará alimento, como a mãe que amamenta o seu filho. Na verdade, este papel é de Deus que formou este povo, que gerou este povo para si, podemos assim dizer. Então, é a Deus, tal qual uma mãe, que compete alimentar o povo, que se apresenta neste momento como um menino manhoso, que reclama por estar com fome, ou por querer um alimento que lhe satisfaça o gosto. Embora a imagem materna não se costume aplicar a Deus, sobretudo no Antigo Testamento, foi Deus quem gerou este povo e quem o carregou até este momento, onde mais uma vez o povo se pôs a murmurar e a chorar por descontentamento. Seguindo com o nosso texto, no versículo 16, o Senhor respondeu a Moisés: traze-me 70 dirigentes, que sabes que dirigem e governam o povo. Leva-os à tenda do encontro e esperem aí contigo. Eu descerei e falarei aí contigo. Separarei uma parte do espírito que tens e a passarei a eles, para que repartam contigo a carga do povo, e não tenhas de levá-la sozinho. Moisés, então, pede ajuda a Deus. Por quê? Porque sozinho se vê incapaz de levar este povo que está sendo para ele, neste momento, um pesado fardo. Pede ajuda, e Deus responde a este pedido. Responde como? Dando a Moisés colaboradores. E como Deus vai formar estes colaboradores? Vai enviar o seu Espírito àqueles que foram eleitos por Moisés, para que desempenhem as suas funções. Dessa forma, eles, imbuídos do Espírito Divino, passariam a auxiliar Moisés. A quantidade do Espírito é proporcional à responsabilidade que cada eleito teria ao auxiliar Moisés no seu encargo. Moisés, de seu lado, continuaria possuindo a plenitude desse Espírito, visto que a incumbência de tirar o povo da escravidão e conduzi-lo até a terra prometida, em primeiro lugar, foi de Moisés. Seguindo com o texto, versículo 18, dirás ao povo: purificai-vos para amanhã, pois comereis carne. Chorastes pedindo ao Senhor: quem nos dará a carne? Estávamos melhor no Egito. O Senhor vos dará carne para comer, não um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro, até que vos dê náuseas,
e vomiteis, pois rejeitastes o Senhor, que caminha no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então Deus respondeu a Moisés, dando-lhe auxiliares, e respondeu ao povo, dando o alimento que queriam, isto é, carne para comer. Deus concede o pedido do povo e, ao mesmo tempo, denuncia o seu pecado, a ingratidão. Ao denunciar seu pecado, anuncia o castigo que este povo irá enfrentar. Irá enfrentar por ter sido ingrato, infiel a Deus, que, de seu lado, o escolheu e o gerou para ser seu povo. O povo pecou, renegando a libertação. Este foi o seu pecado, porque, ao murmurar, disseram: seria melhor estarmos no Egito. Então, os homens daquele povo pecaram desta maneira. Pela avidez desmedida do povo, o dom que era bom, isto é, de fazer deste povo livre e vivendo numa terra que emana leite e mel, passa, neste momento, a se tornar um mal, porque será castigado pelo seu protesto. Moisés replicou: o povo que está comigo soma 600 mil pessoas a pé, e tu dizes que lhes darás carne para comer o mês inteiro. Ainda que matássemos as vacas e as ovelhas, não lhes bastaria, e ainda que reuníssemos todos os peixes do mar, não lhes bastaria. O Senhor disse a Moisés: será que a mão de Deus é tão mesquinha? Agora verás se minha palavra se cumpre ou não. A objeção de Moisés é uma espécie de prudência humana de sua parte e toca a honra de Deus. É por isso que Deus responde, apelando à sua generosidade, isto é, será que a minha mão é tão mesquinha? Deus dará de comer a todo o seu povo aquilo que ele havia pedido, isto é, carne. Moisés saiu e comunicou ao povo as palavras do Senhor. Depois reuniu os 70 dirigentes do povo, colocando-os ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou com ele e, separando parte do espírito que possuía, o passou aos 70 dirigentes do povo. Ao pousar sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar uma vez só. Puseram-se a profetizar, em sinal de que haviam recebido o Espírito, uma vez só, porque seu encargo não seria profetizar, mas ajudar Moisés na condução deste povo. Seguindo com o versículo 26, vamos ver Eldade e Medade, 2 membros do povo que não se reuniram com os 70 escolhidos para receber o Espírito ou a porção do Espírito, mas que mesmo fora da Assembleia Litúrgica, onde o Espírito foi participado com aqueles 70, eles também receberam uma porção do Espírito de Deus. 2 do grupo, chamados Eldade e Medade, haviam ficado no acampamento. Embora constassem na lista, não tinham ido à tenda, mas o Espírito pousou sobre eles e puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu para contar a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés, desde a juventude interveio. Moisés, proíbe-os. Respondeu-lhe Moisés: estás com ciúmes por minha causa? Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta e recebesse o Espírito do Senhor. Moisés voltou ao acampamento com os dirigentes israelitas. O que vemos aqui então? Eldade e Medade estavam na lista dos anciãos hábeis, mas não na lista dos 70 que foram escolhidos para aquela assembleia litúrgica, para estar na tenda, onde receberiam uma porção do Espírito. Mas o Espírito os invade, mesmo fora da liturgia, fora daquele ambiente colegiado, daqueles 70 que Moisés escolheu.
Por quê? Porque o Espírito age livremente, passa por cima das regras, mostrando que Ele é soberano. E por que Josué sente ciúmes? Sente ciúmes pelo prestígio de seu mestre. Pensa que Moisés deve proibir aquela manifestação. Para quê? Para que como deixar circunscrito aquele espírito ou a porção daquele espírito somente naqueles homens que Moisés havia escolhido. Não entende a liberdade da ação do Espírito de Deus, a liberdade da ação do próprio Deus. Seguindo com o versículo 31. O Senhor levantou um vento do mar que trouxe bandos de codornizes, lançando-as junto ao acampamento, voando a 1 metro do chão, num raio de uma jornada de caminho. Um vento do mar é que trouxe as codornizes. O vento, então, está a serviço de Deus, como acontece por ocasião da criação, quando o vento divide as águas que estão em cima das águas que estão embaixo, fazendo com que a terra apareça. Então, o vento está a serviço de Deus. Seguindo com o nosso texto. O povo passou todo dia, à noite e o dia seguinte, recolhendo codornizes. E quem menos recolheu, recolheu 10 cargas, e as estendiam ao redor do acampamento, com a carne ainda entre os dentes. Antes que acabasse, a ira do Senhor ferveu contra eles, e os feriu com uma grave mortandade. O lugar se chamou Sibrote Ataava, porque aí enterraram os gulosos. Este nome, Sibrote Ataava, vai significar o quê? Sepulcro de avidez, ou seja, aqueles que pecaram por avidez, ali morreram, porque não confiaram em seu Deus, em Deus que lhes providenciava o necessário para viver com dignidade até o momento de entrar na terra prometida. Daí partiram para Hazerote, onde acamparam. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.